Meus amigos, a tarefa de comentarista aqui em João Pessoa para falar do Botafogo está ficando cada dia mais difícil, porque o torcedor pergunta o que está acontecendo, a gente tenta descobrir e não consegue, né? A gente analisa o que vê, e o que vê é muito triste, né? O Botafogo caiu de produção, mas muito nesse campeonato. Muito, inexplicavelmente, né? O time não oferece perigo, na verdade, aos adversários. É um time que, hoje, por exemplo, só no segundo tempo teve um pouquinho de intensidade, um pouquinho de vontade de ganhar o jogo, que nem isso teve no primeiro tempo. E mesmo assim, de forma desorganizada. O técnico mesmo disse, tivemos um maior volume nesse segundo tempo, mas sem eficácia. Ou seja, não adianta volume sem eficácia, né? E só teve esse volume porque ele colocou um ponta, o Ratamoto, né? E depois colocou o Giovani, que em condições normais é um jogador de um bom nível técnico, um bom passe, um bom chute, não marca, mas é um jogador tecnicamente bom, tem um nível bom, né? A não ser quando botam ele para jogar nos campos encharcados que o Botafogo tem jogado ultimamente, aí não dá para ele. É um jogador pesado, é um jogador de certa idade, né? E é um jogador que não se adapta de jeito nenhum a um campo pesado. Mas um campo como esse daqui, do Almeidão, para mim, tirando o Nenê, ele é um jogador que pode dar esse toque diferenciado. E mostrou isso hoje aqui, o pouco que jogou, deixou aí algum companheiro na cara do gol, que perdeu, mas foi muito pouco. A vitória da Inter de Milão foi muito justa, gente, muito justa. Primeiro porque anulou o meio campo do Botafogo, que já nessa partida voltou a jogar com 3 volantes, para evitar o excesso de gols que estava tomando, ao chegar a tomar 7 gols em 2 jogos, né? Então o próprio técnico disse isso, então mudou o esquema, botou 3 volantes ali, deu para fechar um pouquinho mais. Mesmo assim, pecava, porque se ele fechou por um lado mais para evitar o volume maior dos adversários, que tava uma festa aí, né? 7 gols em 2 jogos, já diz tudo. Não tinha criação nenhuma. E alguma jogada que podia sair com o Felipe Azevedo pela esquerda, o Botafogo perdeu com 1 minuto de jogo. Porque se contundiu, saiu. Aí ele coloca o Henrique Dourado, um jogador que precisa ser assistido, que é um jogador parado, é um jogador de área, que precisa receber bola para mandar na rede. É isso que ele sabe fazer. E aí, meu amigo, ficou sem ponta e o Dourado também não recebia bola. Então não podia fazer nada. Restou ao Rodolfo, coitado, brigar sozinho, criar algumas situações ali de gol no primeiro tempo, que acabou não acontecendo. No segundo tempo, a Inter de Limeira deu uma recuada, chamou o Botafogo, e o Botafogo entrou com mais intensidade, colocou o Ratamoto, colocou o Giovani, né? Ficou com um volante apenas, já que a Inter de Limeira não queria atacar, né? Abdicava de atacar. Aí o time cresceu em volume, mas sem eficiência nenhuma. Jogou muita bola na área e tal, mas sem nenhuma criatividade. E a Inter só fez mudar os jogadores cansados por jogadores descansados para melhorar a marcação e ficou esperando, porque sabia que o Botafogo não ia criar nada demais. Então ficou ali, botou uma parede ali e o Botafogo batia e voltava sem conseguir nada, né? Então, gente, foi um jogo triste do ponto de vista técnico, geral. Uma equipe veio para tentar arrancar alguma coisa aqui, pelo menos um empate e tal,
saiu com uma vitória e até merecida, não precisou forçar muito no segundo tempo para garantir a vitória e vai para São Paulo com 3 pontos muito importantes, né? Já que tinha perdido em casa para o Santa Cruz. E o Botafogo acumula derrotas, é uma atrás da outra, não tem nem empate, é só, como diz o Matuto, é só peia, é peia, uma atrás da outra. Eu não sei como ainda tem torcedor que tem coragem de vir pensando que agora vai ser diferente, que não está sendo, e pelo jeito não vai ser não, viu? Pode ser até que a coisa mude, futebol é uma coisa muito dinâmica. Tá aí o pobre do treinador dizendo assim, eu não vim pra cá pra perder, eu tô trabalhando de morrer. Mas tem muito mais coisa além disso. E o que eu acho interessante é que os jogadores livram o técnico, né? Se a gente tem vergonha, não sei o que e tal, em nenhum momento eles põem a culpa no técnico, sabe? Então tem muito mais coisa aí no extracampo e tal, que junta com o dentro de campo, junta com motivação, junta com falta de confiança, é uma série de coisas juntas, que o que a gente vê aqui dentro de campo é uma verdadeira lambança, né? É triste o torcedor sair de casa numa segunda-feira à noite para ver o que viu aqui hoje à noite, né? Então, gente, é difícil também para mim dizer o que está acontecendo, só sei que tem alguma coisa acontecendo. E mais difícil ainda é tentar explicar tecnicamente como é que um time cai tanto de produção do início da competição com 2 vitórias e tal para cair tanto. Tá certo que o time está sentindo falta do Nenê, mas não é só o Nenê. Talvez o Nenê tivesse aí, tivesse melhorado um pouquinho, mas não acho que ia resolver tudo não, porque a coisa atinge todos os setores, é um negócio absurdo, né? Eu não tenho muito o que acrescentar, né? Foi mais uma atuação melancólica. Não creio que devemos ter melhoras a curto prazo. Se vier, vou vibrar com isso, mas eu, particularmente, não acredito. E gostaria muito de errar, gente. Eu gostaria muito de queimar minha língua no próximo jogo, o Botafogo fazer um jogaço contra o Ituano, lá em São Paulo, vale salientar, e sair lá com uma grande vitória. Seria ótimo. Eu nunca desejaria tanto errar, mas a minha expectativa é de outra derrota e rezar para que não seja feio, porque não acredito no atual estado de coisa que está, com o elenco que está, com a comissão técnica que está, com tudo que vem acontecendo, que o Botafogo vai dar a volta por cima com os mesmos atores que hoje fazem parte do Botafogo, dentro e fora de campo. Eu vou ficando por aqui, até porque não tem muito mais o que dizer, né? Quem assistiu o jogo ou pela televisão ou aqui, sabe do que eu estou falando e sabe que eu não tenho nada a acrescentar, né? Os nossos repórteres de campo também fizeram uma cobertura brilhante, deixaram muito claro essa apatia do Botafogo, enfim. Então, não sou eu que vou tentar convencer o torcedor de que foi diferente. Porque, para mim, foi exatamente isso que os nossos repórteres disseram e que os torcedores saíram reclamando daqui e xingando, né? Eu volto o som para o nosso Ranieri, para ele encerrar a nossa jornada esportiva aqui pelo Almedão.